Eu quero refletir com você nesse vídeo sobre a parábola do joio e do trigo, ensinada por Jesus aos seus discípulos e está em Mateus capítulo 13. Essa parábola pode nos ensinar lições muito importantes sobre a paciência, a sabedoria e a confiança na soberania de Deus. Bem, Jesus conta sobre um campo onde tanto o trigo quanto o joio cresciam juntos. O dono ordena que os seus servos não arranquem o joio antes do tempo, para não danificar o trigo. Qual é a explicação dessa parábola, né? O dono desse campo é o próprio Deus. E o trigo representa os filhos do reino, aqueles que vivem para Deus. Já o joio simboliza o mal, os filhos do inimigo, plantados por Satanás no mundo. Mas aqui está o ponto-chave. E eu quero que você pare para prestar atenção nisso. Deus, ele não permite que o joio seja arrancado. Por quê? Porque se o joio for arrancado, vai acabar prejudicando o trigo. Quem conhece sobre plantação sabe que o joio é uma erva daninha. E ele fica entrelaçado com o trigo. Então, se arrancar o joio, vai fazer com que se perca o trigo. E o trigo são as pessoas do reino. E Deus, ele não vai perder nenhum dos seus. Então, se arrancar o joio cedo demais, vai estar prejudicando os seus servos, o desenvolvimento, o crescimento dos seus servos. E o que isso nos ensina? Que muitas vezes, em nossa tentativa de corrigir o mal, podemos acabar ferindo o bem ao nosso redor. Porque você vê que os anjos, né, ali, os trabalhadores, eles queriam logo tirar aquele mal, cortar o mal pela raiz. Mas o Senhor, em sua infinita sabedoria, ele revela o quê? Ele revela que não podia fazer isso, que não era certo. Então, essa parábola nos mostra que Deus sabe exatamente o que está fazendo. E ele espera o momento certo para fazer a separação na colheita final. Então aqui está falando sobre o juízo final. Deus, ele permite que o trigo e o joio cresçam juntos. Ele sabe que o trigo não vai se corromper. Essa parábola, ela tem muito a nos ensinar. Na igreja, na família, na sociedade, todos nós convivemos com pessoas boas e más, com situações justas e injustas. Então, nosso instinto natural é fazer o quê? É querer resolver tudo rápido, né? Julgar, expulsar, condenar quem parece ser joio. Só que nós não somos Deus. Nós não sabemos o destino dessas pessoas, aquilo que elas estão determinando para a sua vida, né? Mas Deus sabe. Então isso pode causar divisões, afastar pessoas umas das outras, e que Deus ainda pode transformar. Essa parábola fala de paciência, confiar no tempo de Deus, em vez de agir por impulso, julgando as pessoas. Nós devemos orar e interceder e permitir que Deus trabalhe. Imagina se os apóstolos, né, do primeiro século, eles condenassem ali o apóstolo Paulo, que foi tão precioso para Deus na evangelização dos gentios, quando ele se converteu. Então nós precisamos ter esse olhar de esperança, porque Deus, ele sabe aqueles que vão ainda ser salvos. Nós não sabemos. Tudo que nós precisamos é pensar em nós mesmos, nosso crescimento, não se corromper, porque quem é trigo vai morrer sendo trigo e tem que continuar nesse desenvolvimento. Mas o joio, Deus, ele sabe. Então, tem muitas pessoas, né, dentro da igreja, às vezes são casadas com pessoas ímpias. E às vezes ele nem se dá conta que aquela pessoa é uma pessoa perversa. É uma pessoa que às vezes está fingindo, que está ali misturado no meio do trigo. Mas ele não sabe as coisas que aquela pessoa está fazendo nos bastidores contra a igreja de Cristo. Isso vai causar um choque, às vezes, na vida de certas pessoas. Então Deus, ele tem o tempo certo de fazer o seu juízo. Ele tem o controle de todas as coisas.
Então, nós precisamos cuidar de nós mesmos, não negligenciar os nossos princípios, fazer com que a influência desse que tem, né, manifestação de joio, de ser plantação do inimigo, venha nos influenciar. Nós temos que saber qual é a nossa missão. Amar as pessoas. A Bíblia diz que nós temos que amar até mesmo os nossos inimigos, justamente por causa desse cuidado que Deus ele quer que os seus filhos eles tenham, para que nada venha atrapalhar a sua eterna salvação. Mas nós não podemos nos associar nesse sentido de se misturar com as ideias, com as práticas. Não podemos. Nós temos que olhar para a palavra de Deus. O nosso alvo é Cristo, Ele é o nosso modelo. Nós não podemos permitir que eles nos influenciem o nosso caminhar, a nossa vida, não. Se eles não querem ser influenciados por nós, que eles fiquem. Mas nós precisamos seguir em frente. Então, Deus, ele nos ensina sobre isso, sobre a sabedoria, sobre essa confiança, sobre a paciência. Deus tem o seu tempo perfeito. Nós precisamos esperar em Deus, cultivando amor, paciência, compaixão. Não podemos nos apressar para julgar e resolver tudo sozinhos. Não se preocupe com a atitude do outro. Nada vai impedir o seu desenvolvimento aqui na Terra.